Os meninos. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, Maria. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? E você? Joia, graças a Deus. Os meninos, Os meninos estão bem, cara. Graças a Deus. saudade de você, Maria. Também, você sumiu, ué. Semana passada você não estava na minha aula. Viajei na sexta passada. Ah, você é feio, porque você podia assistir aula lá viajando. Não tinha como não, Maria. Eu nem consegui entender nada. Tá certo. Aqui, Hum, semana passada eu falei sobre parnasianismo e comecei o simbolismo. Aí, se você tiver muita arte dúvida, pela arte. depois, se você tiver muita dúvida, quando você for ver a aula gravada lá, aí você me chama. Né? Que talvez eu falei Chamo, alguma sim. coisa que deixou uma margem assim, de incógnita. Aham. Tem erro não, Maria. Mas parnasianismo e simbolismo é muito tranquilinho, né? É, É muito tranquilo de se estudar, é bem... Primeiro porque são correntes pequenininhas, né? Principalmente o simbolismo, né? O simbolismo não teve, assim, muito apoio da burguesia, né? A burguesia, o povo preferia mais o parnasianismo, que falava de termos de mitologia, de coisa bela, né? Então, o povo preferia mais o parnasianismo. Tinha mais prestígio, né? Entre as camadas mais altas. Tinha mais prestígio que o simbolismo. Até porque o simbolismo vai falar de coisas vagas, né? Fluidas. Então, o simbolismo já começa a ter características de vanguarda europeia, né, gente? O simbolismo já começa a trabalhar a impressão, né? Que depois o Monet e o Manet vão fazer aqueles quadros lá, que vai falar sobre impressão é como você vê a realidade. Você não pode delimitar o objeto com linhas. Linha é uma coisa que o homem enxerga, mas cada homem enxerga de um jeito. Então, por isso que ele não delimita. Ele faz mais uns borrões na tela somente. Né? Cabe a cada espectador enxergar o que é ali. É claro que assim, né? Não pode devanear demais, né? Mas é isso. É isso aí. Vamos lá. Olha, galera. Cadê o nosso simbolismo? Tá aqui. Então, mas não é esse aqui, não. Não é esse aqui, não. Esse aqui também é válido, mas o que eu estou usando é esse aqui. Esse não. Peraí, galera. Deixa eu achar. Ah, esse aqui, ó. Achei. Então nós falamos aqui, já que o principal representante do simbolismo do Brasil é o Cruz de Souza. O Cruz de Souza, chamado o Cavador do Infinito. O Cruz de Souza, ele escreve muito sobre o preconceito que ele viveu. Né? O Cruz de Souza era negro, então ele sentiu na pele o preconceito racial. E então ele vai falar assim, com muita propriedade sobre isso, né? Porque ele vivenciou. Ele não vai falar com propriedade, né? Ele vai escrever, ele vai deixar isso transparecer nas suas obras com muita facilidade, né? Esse poema dele, esses sonetos, o simbolismo também se apega aí aos modos clássicos. Esses sonetos dele deixam transparecer o sofrimento dele, né? Então, lembrando que parnasianismo e simbolismo coexistiram ao mesmo tempo que realismo e naturalismo, né? Estão também ligados a essas transformações decorrentes da segunda Revolução Industrial, da Revolução Industrial, certo? Então, por isso que o parnasianismo é voltado para o belo, né? Vocês lembram da Belle Époque, não é? Que tudo tinha que ser muito, muito ornado, muito, muito bonito,
porque viver esse luxo todo fazia com que as pessoas se esquecessem da mazela humana, né? Então, por isso que o parnasianismo tem essa característica. Alguns grandes nomes que incitaram a produção simbolista, né? São esses aí, principalmente Charles Baudelaire, com As Flores do Mal, em 1857, foi onde nasceu o simbolismo, né? Na França. Tem um filme sobre Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, deixa eu ver se são esses dois mesmo, Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, acho que em que o Verlaine financia o Rimbaud com 15, 16 anos, ele já era um ícone da literatura francesa, com as suas produções, né, simbolistas. Então, eles têm até um caso, os dois, um romance. E tem o filme, e quem faz o Rimbaud é o menino do Titanic, o Leonardo DiCaprio. Um filme bastante bacana para você compreender como que era aí a vida dos artistas, né? E por que os temas deles são a morte, medo, tédio, coisas assim, mais pessimistas, né? Prazeres proibidos, né? Justamente por isso, né? Às vezes é a vida que eles levam, tá bom? Ter como base a sugestão aí, os nenúfares de Claude Monet. Só sugere que sejam papoulas, nenúfares, né? Só sugere. Não tem que contorno. Esse velho de barba branca aí do Odilon Redon também é outro grande nome da pintura, tá? Estou falando aqui primeiro das artes visuais, né? Odilon Redon é um grande nome também dessa fase do simbolismo, porque ele faz pinturas alegóricas, como esse velho de barba branca aí, que simboliza, né, a passagem do tempo. Certo? Impressão, Nascer do Sol, de Claude Monet. Ele já é chamado de impressão, olha, igual o impressionismo depois, né, que é uma das vanguardas europeias, que a gente vai ver. Mas já em 1918, 1920. A Semana de Arte Moderna acontece em 1922, então você já observa que já tinha algumas tendências aí em fermentação, né? Como é que eu sei que isso é o nascer do sol? Mal eu estou vendo o sol sendo refletido na água, parece que é uma pessoa, são duas pessoas numa embarcação, parece que tem outra embarcação na frente, mas só parece, né? O simbolismo não tem essa preocupação com a realidade, igual o realismo e o naturalismo tinham, né? Essa representação fiel da realidade. É mais uma imagem onírica, é mais uma imagem de sonho, né? Como vai ser o surrealismo depois. Mas o leitor, ele não pode tentar entender aquilo que está escrito nos textos simbolistas, igual era o parnasianismo também, né? Porque às vezes ele está explorando uma parte da mente humana, como o Freud, né? Ele vai o parnasianismo e o simbolismo vão resgatar a subjetividade que não havia no realismo naturalismo, tá? Essa aproximação com os ideais românticos é só porque retrata, como eu falei, né, a impressão do homem sobre o que ele está vendo. Não é com tanta profundidade, assim, de exacerbação sentimental, tá? Coisas que a lógica não conseguia explicar. O simbolismo nasceu na França, né? Mas passou por Portugal antes de vir para o Brasil, né? Claro. Antes de chegar ao Brasil, chegou em Portugal. E os grandes nomes do simbolismo em Portugal, o Aristo Eugênio de Castro, que foi quem fez um poema com as características simbolistas, que foi o marco do simbolismo em Portugal. E no Brasil, o simbolismo no Brasil tem início com a obra Missal, do Cruz de Souza. Uma característica bastante importante do simbolismo, né? Espiritualismo e misticismo. E você percebe a subjetividade, né? Espiritualismo. Sugestão, imprecisão, porque se eu preciso só sugerir aquele texto ou aquela imagem, né? Aquela obra de arte pictórica, ela tem que ser ela tem que ser imprecisa. Né? Se eu colocar contornos bem definidos, ela deixa de ser imprecisa. Né? Vamos usar
as temáticas, às vezes vão estar muito voltar para a religiosidade, né? O espiritualismo, muito voltar para a religiosidade. Você percebe o livro, que é o marco do simbolismo do Brasil, Missal. Missal é aquele livrão vermelho que o padre usa para celebrar a missa, né? Então, muitas palavras voltadas para a espiritualidade, para a religiosidade, muitas palavras assim que demonstram também o gosto que o Cruz de Souza tinha, o apego, a obsessão, chega a ser obsessão, pela cor branca, tá? Pela cor branca, por tudo que lembra o branco, né? Brancos, luares, neves, tudo que lembra essa brancura, sabe? E véus, tudo que lembra brancura é muito utilizado pelo Cruz de Souza, tá? Essa obsessão pelo branco. Talvez seja por causa do preconceito que sentia, né? Que sofria. Nós vamos ter sinestesia e musicalidade. Sinestesia é repetição do som consonantal, né? Não, é a literação que é a repetição do som consonantal. Desculpa, gente. A sinestesia é quando mistura os órgãos dos sentidos. Por exemplo, uma melodia azul invadiu a sala. Que melodia azul? Melodia não tem cor. Melodia é audição. A azul é visão. Então, houve uma mistura dos órgãos dos sentidos, né? Sinestesia. Mistura é a fusão dos órgãos dos sentidos, tá? Tem que ter aqui um poema que fala bastante disso, é bem claro. Maiúsculas alegorizantes. A maiúscula alegorizante na literatura quer dizer o seguinte, desde Camões a gente já percebeu isso, né? Do classicismo, Petrarca e tudo mais. A gente percebe que quando se escreve uma palavra, um substantivo comum, né? Com a letra maiúscula, é porque aquele substantivo ali tem muito mais valor do que somente o substantivo em si, né? Aquele que está ali no poema. Quando ele escreve tristeza com a letra maiúscula, porque tristeza é devastadora, entende? Amor, porque o amor é arrebatador. Vai? Então, nós vamos ter as maiúsculas alegorizantes. Por que são alegorias? Porque elas representam algo maior do que simplesmente aquele substantivo. Alegoria, não é isso que nós estudamos lá no começo do ano? Foi para a nossa primeira matéria, né? São as figuras de linguagem. Então, a gente viu alegoria. Que alegoria? É uma imagem que representa uma ideia. É aquela mulher lá com os olhos vendados e a balança na mão, que representa a justiça. É a alegoria da morte. É aquela mulher vestida de preto, com uma foice na mão. Alegoria de casal apaixonado, 2 pombinhos. Por quê? São imagens que representam ideias, né? E isso tem que estar já no conceito, assim, no senso comum de todo mundo, tá? Isso é uma coisa que está no senso comum de todo mundo, né? Então, são as imagens que representam as ideias que já estão no senso, faz parte do senso comum, essas maiúsculas alegorizantes. Espiritualismo e misticismo. Daqui agora a gente vai explicar cada uma dessas características do simbolismo, né? Para o simbolismo, a arte era uma forma de religião. Os textos simbolistas apresentam muitas vezes uma visão cristã, comum distinção entre corpo e alma e desejo de purificação, de sublimação, anulação da matéria para a libertação da alma. Aqui, anulação da matéria para a libertação da alma. Lucas Terra, aquele poema meu, do Afonso de Guimarães. Quando Ismala enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Vi uma lua no céu, vi outra lua no mar. Tem que anular a matéria para ela conseguir libertar a alma dela para aquilo que ela quer. Lembra que ela queria, no sonho em que se perdeu, banhada toda em luar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu para o céu, seu corpo caiu no mar. Se matou. Morreu-se. Mas ela conseguiu o que ela queria, porque o corpo ficou com a lua do mar e a alma foi para a lua do céu. Entende? Então, ó, anulação da matéria para a libertação da alma. Aí, o Ismalha é uma representação dessa ideia aí. Também como utilização de vocábulos ligados ao místico e ao religioso, muito, né? As palavras ligadas à religiosidade vão ser assim, demais. Missal, breviário, hinos, salmos, os próprios véus que ele fala, ok? Sugestão.
Mais importante do que nomear as coisas é simplesmente sugerir. Cabe ao leitor, ao observador da obra de arte, ao leitor do texto, adivinhar a situação enigmática que está falando ali. Né? E, às vezes, o leitor não vai entender a situação enigmática que está ali, porque está trabalhando no subconsciente, é para não entender mesmo. Imprecisão, atrelada à sugestão, a realidade deve ser expressa de maneira vaga, imprecisa. O simbolismo é a linguagem vaga, fluida, imprecisa, né? Busca a essência do ser humano, os estados da alma, o inconsciente. Aí uma sinestesia. Nasce amanhã, a luz tem cheiro, ela que assoma pelo ar sutil, tem cheiro a luz, amanhã nasce, ó sonora audição colorida do aroma. Afonso de Guimarães. Então a gente percebe, ó, luz tem cheiro, luz é com visão, cheiro com olfato, então já houve uma mistura. Sonora, audição colorida do aroma. Aí já tem 3 órgãos do sentido desenvolvidos. Musicalidade. O simbolismo é a linguagem da música. Por quê? Porque eu vou usar muito sinestesia, certo? Eu vou usar uma linguagem fluida, uma linguagem vaga. Então, por isso que é chamada de linguagem da música. A poesia deveria se aproximar da música. Para conseguir essa aproximação, os simbolistas usaram em grande escala as figuras de linguagem associadas à sonoridade, como rima, eco, aliteração, assonância e a própria sinestesia. Ok? A música antes de qualquer coisa. Aí nós temos um exemplo de aliteração do Eugênio de Castro, que é português. E as cantinelas de serenos sons amenos, fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. O Cruz de Souza tem uns violões, né? Plangentes violões que choram. Ele está aqui, daqui a pouco a gente vê. As maiúsculas alegorizantes. Utiliza letras maiúsculas no meio do texto sem que haja uma razão gramatical para o seu uso, né? Sem que haja uma razão gramatical no sentido de ser um substantivo próprio, né? É só mesmo para demonstrar que aquilo dali tem mais valor do que a simples palavra. São usados para enfatizar as palavras. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol, que a dor da luz resume. Sempre dor. O Cruz Souza vai sempre falar de dor. Paul Verlaine, aí nós temos um texto do Paul Verlaine, que é um daqueles ícones simbolistas lá franceses. Antes de tudo, a música. Preza, portanto, o ímpar, só cabe usar o que é mais vago e solúvel no ar. Sem nada em si que pousa ou que pesa. Aí nós vemos a musicalidade no pousa e pesa, né? Que é a repetição do som, a aliteração. Depois, onde o indeciso se une ao preciso. O indeciso se une ao preciso. É imprecisão, a linguagem imprecisa, né? Como características aí simbolistas. O sonho ao sonho e a flauta na alma. A imagem onírica, né? Imagem de sonho. Cadê? Não teve muita aceitação por parte do público leitor, porque a maioria dos leitores preferiam os textos parnasianos. Os mais representantes, o Cruz de Souza não é só considerado o maior brasileiro, mas um grande da literatura universal, tá? O simbolismo no mundo. O Cisne Negro ou Dante Negro foi vítima de preconceitos, alcançou a dor e o sofrimento do ser humano. A poesia dele, marcada por um forte misticismo e religiosidade, na busca de um mundo mais espiritualizado. Por quê? A alma não tem cor, galera. É isso que ele queria mostrar para o povo. É isso que ele queria falar para o povo, né? Então, aí os poemas dele vão fazer muita referência à cor branca, né? E as variações de branco, né? Véus branco, neve, luar, virginais brancores. Temas básicos da obra dele. Missal, broquéis, faróis, evocações e últimos sonetos, são essas obras. Os temas básicos, obsessão pela cor branca, como eu falei, um certo erotismo sublimado, né? Às vezes, quando ele fala da mulher, ele fala com um certo tom erótico, sofrimento da condição negra. Ninguém viu. Cadê o nosso postinho? Deixa eu ver aqui. Ninguém viu a dor da última quimera. Tarará, tarará. Deixa eu ver se está aqui no seu postinho. Formas alvas, brancas, formas claras. Não. Não está no seu postinho.
Sei que tá. A vida obscura, tá sim. Tá na sua apostila lá na página 107, é um dever, ó. Aqui, ó. Vida obscura, que ele fala assim, olha, ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Então, vai falar dessa dureza da condição negra, sofrimento da condição humana. Ó, atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Então, o que a gente percebe? O sofrimento da condição humana, né, dele mesmo, e ele vai falar também desse sofrimento de ser negro, tá? O mundo para ti foi negro e duro. Tá lá na página 107, depois vocês vão fazer atividade. Espiritualidade, linguagem metafórica e musical. Ah, o negócio tá aqui, gente. Acabei de ler para vocês. Tá aqui. Um dos textos mais conhecidos dele. Os plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao ar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Aqui, ó. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem, e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Você percebe a musicalidade, né? A sinestesia, a literação, a assonância. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. O som, quando você toca o violão, o som dá meio que esse som de V mesmo, né? Vum, vum, sei lá. Mas já é justamente para isso, né? Essa aliteração que ele usa aí já é justamente para fazer uma demonstração do som do violão. A voz que chora todo o preconceito sofrido pelo poeta em vida. Apresenta a inquietude e dilacerante musicalidade dos versos que conduz o imaginário. Os preconceitos. O violão é o porta-voz dos sonhos fatigados, da melancolia, da miséria humana, que chora os preconceitos perenizados até os dias de hoje. Perenizados, né? Porque o preconceito é um trem cristalizado. Às vezes você acha que é uma brincadeira, mas não é, né? E escureceu tudo. Esse é um preconceito cristalizado, né? Não pode. A pessoa chega, às vezes tem gente que tem essa mania, né? De brincar, né? Às vezes chega uma pessoa negra, escureceu tudo. É um preconceito cristalizado, né? Diz que fala. Perenizado. O Afonso de Guimarães, bigodinho dele. Seus textos apresentavam a temática variada, a fuga da realidade, a natureza, a religiosidade, o amor espiritualizado, a mulher, muitas vezes comparada à Virgem Maria. Do Afonso de Guimarães, o Ismalha. Os temas básicos dele, morte da noiva, a Ismalha, sublimação da perda da noiva através do misticismo religioso, paisagem fantasmagórica das cidades mineiras, linguagem de rica musicalidade, por vezes litúrgica. Aí a Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no... Diálogos do simbolismo com correntes já subsequentes. Por exemplo, isso daqui faz parte do surrealismo, do expressionismo, não é? Além de códigos literários novos, o simbolismo abriu campo para as correntes artísticas do século XX, principalmente o expressionismo e o surrealismo, também preocupados com a expressão e com as zonas inexploradas da mente humana, como o inconsciente e a loucura da Ismalha, né? O inconsciente que todos os autores tentam retomar o tempo todo. Então, a gente percebe, ó, um balão, mas que é feito de nuvem. E tem outros já se formando, né? Ok? Olha, ali você não sabe se é uma baía onde estão ancorados alguns barcos, não é? Ou se é uma nuvem. Bastante bacana, não é? Essa daqui que é uma pintura que faz parte do surrealismo brasileiro, né? Do Salvador Dalí. Que eu falar, a temática é essa passagem do tempo, né? Bastante bacana essa pintura do Salvador Dalí. Falou de surrealismo, você fala nessa aqui, né? Peraí, deixa eu agora trazer uma outra aqui.
Ok, essa aqui. Deixa eu ver aqui o que eu preciso falar aqui para vocês. Desse aqui. Ver se tem alguma coisa que a gente não falou. As principais características, falta para realidade subjetiva, sublimação. Não, acho que não. Valorização do inconsciente, sugerir, eis o sonho, emprego de figuras. Esse é o Charles Baudelaire. Uma cara de pessoa não muito normal, né? O Charles Baudelaire. As aranhas hão de amar o teu coval, suas teias, e nele irão procriar víboras e centopeias. Coisa obscura, né? Galera, então é isso aí, o nosso simbolismo. Aqui, cristais diluídos de clarões alacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos, fulvas, vitórias, triunfamentos árvores e os mais estranhos estremecimentos. Flores negras do tédio, flores vagas de amores vãos, tantálicos, doentios, fundas vermelhidões de velhas chagas, em sangue aberto escorrendo em rios. Tudo, vivo e nervoso e quente e forte nos turbilhões quiméricos do sonho. Passe cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Então, uma linguagem, assim, um pouco pessimista, né? Também. Então, por isso que não tinha muito apego do povo. Ok? Então, como nós já falamos de parnasianismo e simbolismo, vocês vão fazer esses deveres aí, que começa na página 105, tá? Página 105. Começa na 105. E eu vou corrigir com vocês só o que vocês quiserem. Só o que vocês me chamarem aqui para tal. Enquanto vocês estiverem fazendo, vocês vão me chamando, galera. Tá? E eu vou deixar gravado para vocês. Eu acho que eu vou deixar. Vou deixar gravado para vocês a intertextualidade, que começa lá na página 109. Porque esse aqui é matéria que vocês já viram e é bem tranquilinho de se fazer, intertextualidade, né? Os vários tipos de intertextualidade. A bricolagem, a alusão ou referência. Alusão, a diferença de alusão para referência é sutil, né? A alusão é só quando é implícito, e a referência é quando é explícito, a que você está aludindo. Citação, paráfrase, paródia. Muito tranquilo, pastiche. Tá bom? Aí eu vou deixar gravado para vocês. Maria. Essa parte aqui. Pra gente não ficar muitos dias sem se ver, não é? Uma semana inteira. Eu vou deixar gravado que vocês assistam lá, e que aí vocês assistem lá e vão me chamando para fazer atividades. Né? Aí quando a gente voltar, a gente só corrige e dá uma pincelada em tudo. Tá bom? Sem correria, nós não precisamos correr. Pode ser, galera? E aí, assim que eu gravar, eu posto lá no grupo de WhatsApp para vocês saberem. Tá bom? Aí, Maria, qualquer coisa eu te mando Oi. mensagem. Eu mando uma mensagem, que aí vocês fiquem sabendo. Então tá. Tá bom? Quem falou comigo? Gabriel. Ó, Gabriel. Você tá calado ultimamente, Gabriel? O que tá acontecendo? Não, eu tô não, Tá sim. Aqui um beijo, tá? Beijo. Com Deus. Ó, o nosso teste tá bem facinho, tá? Tem que ler só com atenção. É mais interpretação, na verdade. Tá bom? Então tá bom. Bom descanso, Maria. Um beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Obrigada.